Hoje venho trazer o estudo para vocês, tão esperado das 70 semanas, né? Eu já havia feito uma vez esse estudo, só que aconteceu que Deus me mostrou, tá? O estudo estava 99% certo, 1% estava errado. E o 1% muda tudo, correto? O que estava errado no estudo? A data da ordem. Por conta... Não foi um erro meu, tá, gente? Graças a Deus. Foi um erro da Wikipédia. A Wikipédia brasileira, se vocês não sabem, ela tem muitos erros, tá? E ela não é confiável. Então, assim, eu fui verificar na Wikipédia americana e estava realmente completamente errado, completamente diferente do que estava na Wikipédia brasileira. E aí eu verifiquei, fui a fundo, busquei falar com judeus, pessoas que moram lá mesmo, né, para saber qual foi exatamente a data da ordem. E aí eu verifiquei que realmente a data da ordem na Wikipédia brasileira estava 1537 e na americana estava 1535, tá? Olha só que diferença. Então mudou tudo na profecia. A base das 70 semanas é a data da ordem, que surgiu a ordem. Se a data da ordem está errada, todo o restante vai estar errado, correto? A estrutura da casa, né? A base tem que estar certa para a estrutura estar correta. Então, eu venho trazer para vocês essa revelação, tá? Que Deus me deu. E assim, gente, eu procurei muito essa revelação, pelo menos parecida, sabe? Na internet, eu não achei nada. E foi através de muito estudo, sabe? Noites perdidas, na madrugada inteira estudando a Bíblia. E eu estudo profecias desde pequena. E assim, Daniel sempre foi um mistério para mim, tá? Aliás, para todos nós, né? Porque Daniel, o livro de Daniel é um livro que estava selado, tá? Para quem não sabe, esse livro ele não era possível há alguns anos atrás descobrir as suas verdadeiras profecias, tá? Ninguém poderia saber, não estava disponível, ok? O conhecimento delas estava selado. Só se abriu o selo desse livro quando chegou o tempo do fim, agora, tá? Portanto, agora foi dado conhecer a nós a verdadeira profecia das 70 semanas, tá? A verdadeira interpretação, né? Porque existem muitas, só que nenhuma delas estão certas. E eu já sabia disso, entendeu? Deus vinha me incomodando, o Espírito Santo já vinha me incomodando para mostrar, para estudar a fundo, e ele me conduziu a estudar o livro de Daniel. Então eu percebi que Daniel, para as 70 semanas iniciarem, eu vou dar uma resumida para vocês entenderem. Para as 70 semanas iniciarem, lembra da estátua de Daniel? Eu vou voltar um pouquinho para vocês entenderem. A estátua de Daniel, né? A cabeça de ouro, o tronco de prata. Cada membro desse representa um reino, tá? Um reino que estava sob o domínio de Israel. Existem milhares de impérios, né? Os maiores impérios existiram muitos, né? Só que a questão daqui da profecia não é os maiores, mas os que reinaram sobre Israel, ok? Então, para se começar a entender quando é o tempo das 70 semanas, o anjo foi a Daniel, revelou a estátua para Daniel e falou: Daniel, vai vir todos esses reinos, e no tempo dos pés da estátua, que os pés da estátua é barro misturado com ferro, né? E nós sabemos que a perna é ferro, que representa o Império Romano, correto? Esse tempo dos pés da estátua, que é o tempo do ferro misturado com barro. O ferro já sabemos que é o Império Romano, correto? Mas quem é o barro? É um império que reina junto com o Império Romano,
tá? No mesmo tempo, ao mesmo tempo, mas eles não se misturam, porque ferro não mistura com barro, ok? Então, durante esse período que os dois impérios estão reinando simultaneamente, aconteceria o início das 70 semanas determinadas. Então, gente, esse é só um resumo para vocês entenderem quando partiu a ordem, porque não adianta a gente falar, não, porque tem várias interpretações que foi no ano 70, mas o anjo é Cristo. Olha, esquece, todas essas interpretações estão erradas, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês por quê. Daniel 9, e Daniel, vou resumir aqui para vocês. Daniel estava orando a Deus e clamando ao Senhor: por que, Senhor, que Jerusalém é tão judiada? Por que a gente sofre tanto, teu povo sofre tanto? Ele estava se colocando na brecha para falar com Deus: poxa, Deus, muda nossa situação, acaba com isso, vem fazer justiça, né? Ele estava vendo muitas visões, né? O anjo Gabriel, ele vinha toda hora dar visões ao Daniel, né? O Daniel é um profeta, é o maior profeta da Bíblia. Então, aí ele foi dado a conhecer o início do fim até o fim, tá? Ele é o maior profeta, tá? Só a Daniel foi concedido saber o período do tempo determinado, tá? Vamos prosseguir. Então, Daniel, orando, né, ele pegou e na hora do sacrifício da tarde, tá? Gabriel chegou voando rapidamente, tocou Daniel e ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Então, por aqui vocês já podem ver que ele está falando do sentido de alguma coisa. Ele quer que Daniel entenda o sentido. Entende? O sentido. Então, o sentido do quê? Das visões que ele estava tendo, né? Porque Daniel era tanta visão que ele não estava entendendo mais nada, entendeu? Ele já estava ficando louco, né? Ele veio trazer o sentido da coisa, entendeu? Para Daniel. Então, ele veio falar: no princípio das suas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, pois és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Considera a palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a sua santa cidade. Pausa. 70 semanas decretadas, determinadas, ok? Então não venha falar que tem mais um dia, mais uma semana, mais uma hora. Não existe, tá, gente? Não existe pausa indeterminada nas 70 semanas de Daniel. Esse é o primeiro quesito para se interpretar essa profecia. São 70 semanas, 70 semanas estão decretadas, ok? Sobre o teu povo e tua santa cidade. Então é tudo em volta da onde? De Israel, de Jerusalém, correto? Que é a cidade de Daniel. Então, para quê? Para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e para trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido venha, o líder venha, haverá 7 semanas, ok? 7 semanas. Então, vou mostrar para vocês aqui que Levíticos 25 ensina a fazer essa conta. Contará também contará 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos. Então, 7 semanas são 7 vezes 7. Ok? Aqui está ensinando a fazer a conta. Levíticos 25, versículo 8. Então, a gente sabe aqui que 7 semanas são 7 vezes 7. Ok? Então, 49 anos. Ok? 49 anos.
aí ele botou vírgula, e 62 semanas ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Ok? Então, durante 62 semanas, ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis, tempos angustiosos. Então, tá. Isso significa o quê? Que essas ruas e esses muros seriam reconstruídos, não destruídos, como muitos dizem e afirmam por aí. Até teólogos, pastores falam isso e está completamente errado, fora das escrituras, antibíblico totalmente. Então, as ruas e aqueles muros em volta da cidade velha, que é considerada a cidade velha de Jerusalém, né? Que ela é rodeada por muros, ok? Ela é toda rodeada por muros. Ela se chama Cidade Velha de Jerusalém. Essa cidade seria reconstruída durante, vamos lá, aqui é 62 semanas, que representa vezes 7, 434 anos. Então, durante 434 anos, as ruas e os muros seriam reedificados, seriam reconstruídos, tá? Essa é a grande chave do mistério das 70 semanas. Por aqui, só por aqui, você já vê que todas as outras interpretações estão erradas, ok? Aqueles muros que envolvem a cidade velha de Jerusalém, que é esse aqui, ó. Tá vendo ela aqui, ó? Isso aqui é Jerusalém, tá, gente? Aqui é a cidade de Jerusalém Nova. E essa aqui, ó, tá vendo? Retangular. Ela é rodeada por muros. Ela é considerada a cidade velha de Jerusalém. O ungido aqui que fala não é Cristo, o ungido, o príncipe. Porque se fosse ele que fosse... estava se referindo aqui na profecia das 70 semanas, reconstruídos, porque reedificados é reconstruídos, né? É reedificar, é reconstruir, é manter a edificação, né? Estaria que seriam destruídos, né? Mas não tá, ok? Então, durante 434 anos não pode haver destruição durante esse período na cidade de Jerusalém. Esses muros que ele está falando aqui é o mesmo muro de quando saiu a ordem. Aí você volta lá para o início da profecia, ok? Ó, sabe, entende? Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, tá? Essa ordem que reedificou os muros que durariam 434 anos, essa é a ordem, tá? Então, por isso que a gente sabe que não foi a outra ordem, não foi Neemias, não foi anos 70, não foi Cristo, porque todos eles depois a Jerusalém foi destruída, ok? Então, por aqui a gente já vê que todas as outras interpretações que a gente acha na internet das 70 semanas estão erradas. Eu pude comprovar isso. Deus me mostrou essa revelação, Ele me deu essa revelação, tá? Eu dou glória a Deus por Ele ter me dado, porque essa profecia das 70 semanas é a base para se entender todos os restantes das outras profecias, entendeu? As 70 semanas é a base para vocês entenderem os 3 A's, tá? Pelo menos 95% do Apocalipse, ok? Então, desde dessa ordem até o ungido, o príncipe. Quem é o ungido príncipe? Aqui, ó. O anjo veio falar com Daniel, ele veio falar o seguinte: sabe o que eu vim falar com você? Foi para te dizer o que está escrito no livro da verdade. Mas agora eu preciso ir lutar com o anjo protetor da Pérsia. Mas quando a luta acabar, virá o anjo protetor da Grécia. Mas na minha luta com eles não há ninguém que me ajude, a não ser Miguel, o anjo protetor de Israel. Ok? Então, cada país, né, reino, tem um anjo protetor. E o anjo protetor de Israel se chama Anjo Miguel. Ele é o príncipe dos anjos, tá? Ele é o ungido, anjo protetor ungido de Israel. Para quem não sabe,
fique sabendo, ok? Então sabemos que durante 434 anos os muros seriam permanecidos intactos. A cidade de Jerusalém não seria destruída, não poderia haver nenhuma destruição na cidade de Jerusalém durante esse período de tempo. Aí ele fala assim: e depois de 62 semanas será cortado o ungido, tirado, eu corto, eu retiro, ok? Então é retirado, o ungido seria retirado e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Preste atenção. Depois de 62 semanas, contado 62 semanas, 434 anos, né? Será cortado o ungido. Mas aí você vai e me pergunta: Thay, mas você não falou sobre a data da ordem. Como é que a gente vai fazer essa conta sem a data da ordem? Né? Não tem como. A gente já sabe quanto é 7 semanas, a gente já sabe quanto é 62 semanas, mas quando foi a ordem? A ordem, eu vou falar agora para vocês. Você tem que ir lá na Cidade Velha de Jerusalém, aqui ó, tá vendo? Old City, Cidade Velha. Tá? Aqui tá traduzido porque o Google já traduziu automático, ok? Mas você não pode ir na Wikipédia brasileira, porque lá está errada. Então o conhecimento deles não tá muito legal. Então a gente sabe que a Wikipédia americana é uma Wikipédia séria, entendeu? Né? Lá realmente tem confiabilidade, né? Eu descobri a data da ordem, tá? Vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês. As muralhas monumentais, aquelas muralhas que eu mostrei pra vocês aqui, ó, elas aqui, essas muralhas aqui, da Cidade Velha, e as portas da cidade, ó, foram construídos nos anos 1535, ok? A 1542. Por quê? Eu fui me consultar com os judeus, né? As pessoas que têm conhecimento realmente, né? Conhecem a Israel, né? Fui procurar saber, né? Realmente, com os judeus, quando partiu a ordem. Eles me confirmaram realmente que a ordem partiu em 1535 pelo turco sultão Solimão, o Magnífico, conhecido como o Magnífico. Essa data aqui de 1542 foi quando ficou pronta, tá? Saiu a ordem em 1535, começou a construção em 1537 e ficou pronta em 1542. Mas o que a gente tem que saber é a data da ordem, não é quando começou a construção nem quando ficou pronta, ok? Então, a gente sabe que a ordem saiu em 1535. Por quê? Porque esses muros que estão lá na cidade Velha de Jerusalém não foram destruídos até hoje. Então, já se passaram, vamos ver quantos já se passaram. 2016 menos 1535. 481 anos. Então, ó, depois de 62 semanas será cortado o ungido. Então aqui já se passaram 7 semanas, porque foi quando ele seria enviado. 7 semanas é quando ele foi enviado. A essas 62 semanas que ele está se referindo quanto tempo duraria os muros e a cidade sem ser destruídos, ok? E depois dessas 62 que ele estava falando, será cortado o ungido. Ele ficaria só essas 62 semanas, tá? mais as 7 semanas que estão aqui. Então, vamos ver, aqui deu 481, né? Então a gente vai fazer assim, 49 anos, que são 7 semanas mais 434 anos. Então são 483 anos o total.
tá? 483 anos. Faltam 2 anos para o ungido ser retirado. Porque hoje, eu fiz a conta de hoje, né? De 2016. Mas, se você parar para fazer a conta aqui, vamos lá, ó. 1535 mais 49 anos, que foi quando o ungido chegou, mais 434 anos, que é a duração dos muros e da cidade sem destruição, dá quanto? 2018. Ok, temos o ano de 2018. Isso significa que até 2018 temos quantas semanas? 69 semanas, correto? Por quê? Porque temos 7 semanas mais 62. Né, que foi a conta que a gente fez, 69 semanas. Então, até 2018, a gente tem 69 semanas. Gente, 2018 cumpre 69 semanas. Já se cumpriu as 69 semanas. Falta apenas uma semana. Então, a partir de 2018, o que vai acontecer? Inicia a última semana de Daniel. Inicia a última semana de Daniel, 2018, gente, ok? Então, 2018, o que vai acontecer? O ungido, o anjo protetor de Israel, vai ser retirado de Israel depois de 7 mais 62 semanas, ok? Que são 483 anos. Depois desse tempo, o ungido é retirado, ok? Então, o que vai acontecer? 2018 sai o anjo, é retirado o anjo, tá? 2018. O anjo é retirado. E o que acontece quando o anjo é retirado? Nesse momento, está rolando uma guerra. Porque aqui fala, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O santuário é Jerusalém, é onde se encontra esses muros, né? A cidade velha. A cidade velha é o templo sagrado, onde foram os templos, né? E serão para sempre sagrados, aquela terra é santa. Só que foi profanada e tem esse tempo, né, que Deus decretou das 70 semanas para ele restaurar o seu santuário, restaurar o seu templo. E o seu templo será restaurado com o milênio de Cristo na terra. A nova Jerusalém vai descer dos céus, restaurando o templo, mas ela vai ficar exatamente ali, entendeu? Ali. Então esse é o templo, é a terra sagrada. Então quando ele fala que o povo do príncipe que há de vir, o povo do príncipe que há de vir, não é o príncipe que vai destruir, é o povo desse príncipe que vai vir, que vai destruir a cidade e o santuário. O santuário é o que? A cidade velha de Jerusalém. A cidade é o que? Primeiro a cidade, depois o santuário, tá vendo? Então nós estamos, hoje, 2016, novembro de 2016, nós estamos nesse período dessa profecia, ok? Nós estamos num período desse período, nessa passagem, que a gente está entrando em 2017. Então o povo desse príncipe que há de vir, ele já está vindo destruir a cidade, né, que é Israel, e o santuário, que é Jerusalém. Então, primeiro ele vai vir destruir a cidade, depois ele vai, por último, ele vai destruir o santuário, que é Jerusalém, ok? Então, até 2017, tudo isso vai acontecer. Aí eles vão destruir primeiro a cidade e o santuário. Aí ele fala aqui, e o seu fim será com uma inundação. Então, sabemos que vai vir uma inundação, ok? Uma inundação a qualquer momento. Vai chegar essa inundação, tá? Por lá. Aí ele fala, e até o fim haverá guerra. Ou seja, daqui até o fim das 70 semanas, que é a última semana de Daniel, né? Que vai iniciar em 2018.
haverá guerras, estão determinadas assolações, ok? Aí ele começa a falar, e ele fará um pacto firme com muitos, por uma semana. Opa, então o que estava faltando? Essa uma semana. Então ele começa aqui a falar o que vai acontecer durante quando inicia a última semana. Então sabemos que 2018 inicia a última semana. Então ele fará um acordo de paz em 2018. Ok? Ele quem? Quem fará o acordo de paz? O Inico. O Inico. Porque em 2 Tessalonicenses, você vai lá ver que o Inico, ele só é manifestado depois que quem o detém é retirado. Né? Vocês conhecem essa passagem, né? Então, quem o detém é o anjo Miguel. Em 2018, o anjo Miguel, ele é retirado. A gente não viu aqui? Então, quando ele é retirado, o Inico pode aparecer. Só ele que o detém. É o anjo Miguel que está detendo o Inico. Depois que ele é retirado, ele se manifesta. O Inico vem e se manifesta, entendeu? Chegou o tempo. Ok? Então ele, em 2018, ele faz o pacto, o acordo de paz com Israel, tá? Em 2018. Que com a duração de uma semana, né? Só que na metade da semana ele vai cessar o sacrifício e a oblação, e sobre as asas das abominações virá o assolador, a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. A destruição determinada são o quê? As taças. Realmente nós estamos no momento do anúncio dos 3 ais de Apocalipse, ok? Os 3 ais, que são as últimas 3 trombetas, tá? Eu vou fazer o próximo vídeo dos 3 ais para vocês entenderem melhor. Não vou falar aqui, que senão vai prolongar muito, mas isso é muito importante. Em segundo lugar, primeiro as 70 semanas, depois vocês têm que entender os 3 ais, aonde eles entram dentro das 70 semanas, ok? Porque tá junto. Isso é tremendo, gente. Vocês precisam entender isso, ok? Eu vou fazer um vídeo explicando tudo pra vocês. Então, mais uma semana, nós temos aqui 2018, né? Que é 69 semanas. Então, mais uma semana, que são 7 anos. Em 2025 se completa as 70 semanas. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí, compartilhem, tá? Para as pessoas conhecerem a revelação das 70 semanas, que é muito importante, tá? Eu glorifico a Deus por esse ministério, todos os irmãos do Grupo Sinais do Céu. Um beijo, amo todos vocês, vocês são uma bênção na minha vida, espero que eu continue sendo uma bênção na vida de vocês, tá? Orem por mim, porque eu preciso da oração de vocês, tá? Shalom, fiquem com Deus.